Antes de nós aprendermos algumas regras de derivação, vamos revisar rapidamente o que é a derivada de uma função f de x. Então, se eu tenho uma função f de x, e eu não quero essa ferramenta, eu quero a ferramenta pincel. Se eu tenho uma função f de x, a derivada de f de x, que nós escrevemos assim, f' de x, é igual ao limite quando h tende a zero, e alguns livros usam ΔX ao invés de h, mas é a mesma coisa, de f de x mais h menos f de x sobre h. Na verdade, a derivada é a inclinação da reta tangente ao gráfico de f de x num determinado ponto. Então, se o gráfico de f de x é algo mais ou menos assim, e eu quero calcular a inclinação da reta tangente ao gráfico, vamos supor aqui no ponto x é igual a a reta tangente é mais ou menos assim, a inclinação dessa reta vai ser f' de a. Bom, no vídeo anterior, nós vimos que se eu tenho a função f de x é igual a x ao quadrado, aplicando esse limite aqui, nós vimos que f' de x é igual a 2x. Se você fizer esse mesmo processo com outras funções, por exemplo, f de x é igual a x ao cubo, você vai ver que a derivada é 3x ao quadrado. Se você pegar a função f de x é igual a x na quarta, você vai ver que a derivada é 4x ao cubo. Se você pegar f de x é igual a x na quinta, eu acho que agora você já consegue adivinhar qual é a derivada. A derivada vai ser 5x na quarta. E aqui eu acho que você já percebeu a regra geral, certo? E, aliás, qual seria a derivada de f de x é igual a x? Bom, f de x é igual a x é simplesmente uma reta com inclinação 1. Então, a derivada é igual a 1. E você pode aplicar esse limite para conferir. Bom, mas você percebe o padrão geral, certo? Se eu tenho f de x é igual a x na n, aqui eu não vou provar formalmente, mas a derivada de f de x vai ser igual a n vezes x na n menos 1. Em outras palavras, o expoente desce multiplicando e você tira 1 do expoente para obter a derivada. Então, se eu tenho a função x na 25, a derivada é 25x na 24. O expoente desce multiplicando e você tira 1 do expoente. Agora, se eu tenho, por exemplo, y é igual a raiz cúbica de x na quarta, e eu quero calcular a derivada de y. Bom, raiz cúbica de x na quarta é a mesma coisa que x na 4 terços. Então, basta aplicar essa lei aqui, que é válida para qualquer valor de n. Então, vai ser igual a 4 terços vezes x. 4 terços menos 1 é 1 terço. Então, essa é a derivada. O expoente desce multiplicando e você tira 1 do expoente. Agora, vamos ver uma outra lei das derivadas. E aqui eu vou usar uma notação diferente. Essa notação que usa uma linha para representar a derivada, nós chamamos de notação de Lagrange, se eu não me engano, mas eu com certeza pronunciei o nome errado. Nós vamos ver agora a notação de Leibniz. Então, se eu quero calcular a derivada em relação a x, esse d sobre dx significa a derivada em relação à variável x, de a vezes f de x, onde a é um valor constante, isso é igual a vezes a derivada em relação a x de f de x. Ou seja, se você tem um número ali multiplicando, você pode tirar ele para fora da derivada. E essa notação de Leibniz ela faz bastante sentido, certo? Por quê? O que é a derivada? A derivada é a inclinação da reta tangente. E nós vimos que a inclinação de uma reta é dada por ΔY sobre ΔX. Mas para calcular a inclinação da reta tangente, nós pegamos variações muito pequenas em y e dividimos por variações muito pequenas em x. Então, ao invés de delta, para essas variações muito pequenas, nós usamos a letra d minúscula. Então, a derivada é d sobre dx, e y, no caso, é a nossa função
f de x. Essa notação de Leibniz ela é bem útil porque, em certas situações, esse d sobre dx se comporta como se fosse uma fração e você consegue cancelar algumas coisas. Mas isso aqui não é uma fração, certo? Isso é um operador que diz o seguinte, eu quero a derivada em relação a x dessa função aqui. Bom, vamos aplicar essa lei aqui em alguns exemplos. Se eu quero a derivada em relação a x de 7x ao quadrado. Bom, a derivada em relação a x de 7 vezes x ao quadrado é igual, segundo essa lei, a 7 vezes a derivada em relação a x de x ao quadrado. Eu posso tirar o 7 da derivada. Isso vai ser igual a 7 vezes 2x, que é igual a 14x. A derivada em relação a x de menos 3... Aliás, vamos fazer um diferente. A derivada em relação a t de menos 3 vezes t na menos 1 meio. Bom, isso vai ser igual a menos 3 vezes a derivada em relação a t de t na menos 1 meio. Isso vai ser igual a menos 3 vezes, lembre-se da regra, o expoente desce multiplicando e eu tiro 1 do expoente. Menos 1 meio menos 1 é menos 3 meios. Isso aqui é igual, então, a menos 3 vezes menos 1 meio é mais 3 meios, vezes t na menos 3 meios. Eu espero não ter confundido você com esse t aqui, mas, na verdade, é a mesma coisa. Eu estou pegando a derivada de menos 3t na menos 1 meio em relação a t. É certo? Isso, essencialmente, não é diferente do que nós tínhamos antes, a derivada de 7x ao quadrado em relação à variável x. Então, é claro que nós não precisamos trabalhar apenas com x. Agora, vamos ver uma outra lei das derivadas. Se eu quero calcular a derivada em relação a x de f de x mais g de x, isso vai ser igual a derivada em relação a x de f de x mais a derivada em relação a x de g de x. Ou seja, eu posso calcular a derivada de cada um dos termos da soma separadamente. Vamos aplicar essa lei aqui. A derivada em relação a x de 3x ao cubo menos 4x na 1 meio mais 7. Bom, segundo essa lei, é só eu pegar a derivada de cada um desses termos. Então, isso vai ser igual a... Vou fazer bem detalhado esse primeiro exemplo. A derivada em relação a x de 3x ao cubo mais a derivada em relação a x de menos 4x na 1 meio mais a derivada em relação a x de 7. Isso vai ser igual a... Lembre-se da nossa lei, eu posso pegar esse 3 e trazer ele aqui para fora da derivada multiplicando. Então, vai ser 3 vezes a derivada em relação a x de x ao cubo é 3x ao quadrado, mais, aqui é a mesma coisa, esse menos 4 eu posso trazer ele aqui para fora multiplicando, então, menos 4 vezes a derivada de x na 1 meio, lembre-se da lei, o expoente desce multiplicando e eu tiro 1 do expoente. 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Mais a derivada de 7. Bom, qual é a derivada de 7? Ou melhor dizendo, qual é a derivada de qualquer valor constante? Bom, a derivada é simplesmente zero, certo? Porque se você for fazer o gráfico disso aqui, se eu tenho, por exemplo, y é igual a 7, eu quero fazer o gráfico disso, vai ser simplesmente uma reta horizontal ali no 7. E a derivada é a inclinação das retas tangentes a esse gráfico. Bom, as retas tangentes a esse gráfico horizontal também vão ser horizontais, ou seja, as retas tangentes têm inclinação zero. Por isso que a derivada é igual a zero. Mas outra forma de pensar é que você tem aqui no 7 multiplicando um x na zero, porque x na zero é igual a 1. E o 1 não muda nada na multiplicação. Então, aplicando a lei das derivadas, o zero desce multiplicando e zero vezes qualquer coisa é zero. Espero que você tenha compreendido isso. A derivada de qualquer constante é igual a zero. Vou apagar o resto aqui. Isso, claro, vai ser igual a 9x ao quadrado menos 2x na menos 1 meio, e o mais zero não precisamos escrever.
Vamos supor que eu tenho agora y é igual a 4u na menos 3 menos 7 meios u na quarta mais 8. Mais 8u na menos, ou mais 8u na 1/3. E agora, menos 3u. Eu quero calcular a derivada de y em relação a u. Bom, isso vai ser igual a... É só pegar a derivada de cada um dos termos. Então, vamos fazer um pouco mais rápido dessa vez. A derivada de 4u na menos 3. Bom, vai ser o expoente décimo multiplicando, então vai ficar menos 3 vezes 4, que é menos 12. E eu tiro o 1 do expoente, então vai ficar menos 12u na menos 4. Agora, a derivada de menos 7 meios u na quarta. O expoente décimo multiplicando, então, menos 7 meios vezes 4 é menos 14. E eu tiro o 1 do expoente, então, u ao cubo, mais, aqui, o expoente décimo multiplicando, então, 8 vezes 1/3 é 8/3, vezes u, 1/3 menos 1 é menos 2/3, e menos 3u, a derivada é simplesmente menos 3. Aqui nós nem precisamos saber muito sobre derivadas. Se eu quero fazer o gráfico de menos 3u, vai ser simplesmente uma reta com inclinação menos 3, então a derivada é menos 3. Mas, claro, usando a nossa regra, o expoente décimo multiplicando, menos 3 vezes 1 é menos 3, e eu tiro 1 do expoente, então fica u na zero, e u na zero é só igual a 1. Bom, então era isso por esse vídeo, e agora eu acho que você já está pronto para pegar a derivada da maioria dos polinômios e também de expressões que envolvam expoentes negativos, fracionários ou, enfim, expoentes reais. Até o próximo vídeo, então.